Camaradas, e aí, como é que vocês estão? Bom, o que eu queria falar pra vocês hoje provavelmente quem conseguir vir pra cá do jeito que eu vim com o LMIA, quando for fazer a aplicação do PR, vai precisar fazer um outro teste de inglês, certo? Porque qual que é a regra? Quem já vem pelo programa do Atlântico já faz a aplicação do PR desde o começo, mesmo que venha pra cá com o Work Permit, mas o PR já tá rolando. Mas quem vem com o LMIA, visto 2 anos igual eu vim, depois de um certo tempo a empresa te aprova, passa na experiência e faz tudo que tem que fazer, e aí a empresa te banca o PR, né? Te patrocina lá não financeiramente, né? Ela te patrocina com documentos, né? Para que você possa fazer a aplicação do PR. Só que quando você faz o primeiro teste de inglês para fazer a aplicação do LMIA, esse processo demora um tempo, depois você chega aqui, demora mais um tempo, né? E quando você está pronto para fazer a aplicação do PR, o seu teste de inglês já venceu, porque ele vale só por 2 anos. E ele tem validade de 2 anos, porém, para fazer a aplicação ele tem que ter no mínimo 6 meses válido. Então quer dizer, você vai ter que fazer essa aplicação no máximo 18 meses depois que você fez o teste. E isso geralmente não acontece, não dá tempo. Principalmente se vier do Brasil, porque só a aplicação do Work Permit no Brasil já demora de 6 a 8 meses para você pegar o Work Permit. Aí mais uns 2 meses para você mudar, para você começar a trabalhar, passar na experiência e fazer tudo, já não deu tempo. E isso aconteceu comigo. Por que aconteceu isso comigo? Porque eu fiz o meu teste de inglês quando eu comecei a me preparar pro projeto de vir pro Canadá. Então eu comecei a mexer com papelada de vir pro Canadá no final de 2019, e eu fiz o meu ECA e o meu IELTS no começo de 2020, em fevereiro. Então fevereiro de 22 venceu, né? E nos próximos meses aí, provavelmente a gente vai fazer a aplicação pro PR. Então eu precisava fazer o teste de inglês de novo. E aí tinha a opção de fazer o IELTS de novo, que foi o que eu fiz lá na Inglaterra, ou fazer o CELP. O CELP, ele é um pouco diferente do IELTS, e é isso que eu quero explicar nesse vídeo aqui, quais são as diferenças e o que eu achei da diferença. Bom, o IELTS, ele é um teste que ele usa qualquer país que a língua principal seja inglês, ele pode usar nos áudios que você vai escutar para fazer a prova, certo? E também termos que é diferente do inglês dos Estados Unidos para o inglês britânico, talvez inglês da Austrália ou da África do Sul, sei lá, entendeu? São termos que você teoricamente ali teria que saber. Bom, como que a minha prova do IELTS foi a prova escrita, né? Eu não fiz no computador, não tinha para fazer no computador na região que eu morava lá, era só Londres, e para mim ir para Londres era fora de mão, então eu fiz no papel mesmo.
Como é que funciona, né, a dinâmica da prova, assim? Você recebe as folhas, né, dali das perguntas do áudio que você vai escutar. Você recebe as folhas do texto que você tem que ler e as perguntas que você vai responder, né? Você recebe as folhas da redação. E aí depois, num outro momento, tem a entrevista que você conversa com o examinador para ver o seu speaking, para ver como que você fala. Então eu fiz a prova, cheguei lá 9 horas da manhã, eu acho que era. A prova começava às 10. Eu acabei a prova 12h30 e a minha entrevista foi 3h30 da tarde. Então eu fiquei o dia inteiro lá é tipo uma faculdade lá, alguma coisa assim, para fazer a prova inteira, entendeu? Então esse foi o rolê. E aí você pega todas as questões do listening, por exemplo, né, que é o primeiro passo. O cara lá, como é que chama? O cara que toma conta da sala lá, pra ver se ninguém tá colando, essas coisas assim, ele dá o play no áudio lá, e é um som que joga pra sala inteira, um áudio só toca uma vez, e você tem que prestar atenção ali e respondendo. Então, o áudio vai tocando e você já vai lendo as perguntas e vai respondendo, porque as perguntas são na sequência do áudio. Então não vai precisar voltar para responder ou você escutar tudo para depois responder. Você já vai respondendo e vai indo para a próxima. E o áudio vai rolando, entendeu? Já na prova de leitura, tem os textos aqui que você vai lendo e vai respondendo também, porque é na mesma dinâmica. As perguntas e as respostas, elas são sequência, né? Aí depois tem a redação. A redação é escrita à mão, a que eu fiz. Então tem um problema aí da caligrafia, né, que varia de pessoa para pessoa. E tem um problema muito grande também, que é da gramática, do spelling, né? Que é palavras com 2T, com 2L, com 2... entendeu? Palavras que tem letra dupla, palavra que tem GH, T ou TGH ou THG, sabe? Essas coisas assim. Que, meu, é uma desgrama pra você lembrar tudo certinho, né? E aí tem a caligrafia ainda que atrapalha. Então são dois pontos negativos aí de você escrever na mão, né? Aí depois tem a conversa. Tem que ficar lá e esperar chegar a tua vez. Mas você vai lá e tem um padrãozinho assim, tipo, a primeira parte da conversa é você se apresentar e você falar ali, né, de onde você é, o que você faz e tal. Depois tem uma outra pergunta, que é uma pergunta e depois tem um tema que ela escolhe lá num livro lá e te dá o tema, e você tem que desenvolver em cima daquilo ali, certo? Essa é a prova do IELTS. Aí depois tem a prova do CELP, que eu fiz aqui, certo? Então o que aconteceu? Na prova do IELTS eu fiz preparação online, certo? Para entender como que era a prova. Preparação online lá. E fiz 4 semanas, 2 vezes por semana. Eu ia numa escola de inglês lá que tinha preparação para IELTS, para fazer a redação, para o cara me dar as dicas de como que monta, qual que é o padrão da redação, como que eles querem, qual que é o padrão da primeira redação e qual que é o padrão da segunda redação, né? Pra gente ter uma base mais ou menos, para pelo menos fazer dentro de um padrão, né? E beleza. Então foi essa a minha preparação.
E a nota que eu tirei foi essa aqui. Agora, eu fui fazer o CELP. Por que eu escolhi fazer o CELP? Eu escolhi fazer o CELP porque era $50 mais barato. Essa que foi a real mesmo. O CELP aqui tá $280 canadense, né? Com imposto foi 322. E o IELTS é 320. Com imposto ia dar 380, sei lá, uma coisa assim. Então eu falei, vou fazer o CELP mesmo e eu já vejo qualquer diferença. Como eu já tinha tirado essa nota 6 no IELTS e o que eu preciso aqui é nota 4, então eu não estava mais preocupado com questão de nota. É lógico que quanto maior a nota, melhor, né? Mas eu não estava preocupado mais com a questão de nota. Será que eu vou ter a nota que precisa? Será que eu não vou? Isso aí já não era mais uma preocupação. Já sabia que eu me defendo aqui no inglês e tá de boa. Então eu fui e marquei a prova. Na semana antes da prova, eu assisti um professor no YouTube que ele explicou de cada passo da prova do speaking, certo? São 8 passos, são 8 questões a prova de speaking, de falar. Então ele explicou detalhadamente cada uma, que uma é no passado, uma é no futuro, uma você tem que descrever uma imagem, na outra aquela imagem que você descreveu, o que vai acontecer no futuro daquela imagem, o que vai acontecer, né? O que pode acontecer, você tem que ir chutando as coisas que vai acontecer. Depois tem que descrever uma imagem esquisita lá, um negócio meio estranho e tal, né? E aí para eles verem o seu nível de inglês, quanto de vocabulário, quanto de detalhe você tem e tal, não sei o que. Então eu assisti esses 8 vídeos desse cara. Depois eu assisti um outro vídeo de um outro cara explicando cada passo da prova. Como que é feito o listening, como que é feito o reading, como que é feito a redação e como que é feito o speaking, né? E foi isso que eu preparei. Não estudei nada, não fiz nenhum teste antes, não fiz nada. Fui lá, assisti esses vídeos aí no YouTube e fui fazer a prova. Bom, o que é de diferente que acontece no CELP? Primeiro, o CELP, como é uma prova daqui, ele só usa o inglês canadense. Tudo que é termologia, palavras e tudo é inglês norte-americano. Eles não usam palavras de outros inglês, não usa sotaque de outro inglês, não usa nada, é só daqui. Essa é a primeira coisa. Então, segundo, eu fiz a prova no computador, né? Essa é uma outra diferença do que aconteceu. Eu fiz a prova online. Online não, né? Você loga ali e faz ali no computador. Aí o que acontece? Qual que foi como que é o processo? Quando você vai fazer o listening, você escuta o áudio inteiro, certo? Você escuta um áudio de 2, 3 minutos. Depois você responde 5, 6 questões com respeito daquele áudio. Isso pra mim foi um pouco complicado, porque eu perco o foco muito rápido, eu desconecto
Passou 2 minutos ali, minha cabeça já tá em outro lugar. E aí complica, entendeu? Pra mim foi bem complicado essa questão aí. Tem algumas que ainda que é pior ainda, que é vídeo, né? Tipo um vídeo de 3 pessoas conversando. E aí você tem que prestar atenção no que cada um tá falando, porque a pergunta pode ser assim, tipo, o que o cara de camisa azul falou? Aí tem 3 caras com cada camisa de cada cor, entendeu? Então você tem que, além de prestar atenção, gravar o que cada um falou, a posição que eles estão na mesa, porque às vezes o que o cara da direita falou, o que a mulher do meio falou, sabe? Então você tem que gravar isso aí. E isso aí pra mim foi terrível. E aí o que acontece? Bom, beleza, essa foi a parte do listening, que você tem que escutar o áudio inteiro. Às vezes é 2 minutos, às vezes é 3 minutos, às vezes é um vídeo de 3 minutos, né? Pra você responder depois. Então isso aí pra mim já foi meio complicado. O reading que você lê é bem legal porque a leitura fica assim, ó, já fica 2 colunas, uma com o texto e uma com as respostas aqui. Então é bem no mesmo padrão da folha, né? Do papel também era assim. Então dá pra fazer legal ali. Você vai lendo e respondendo e tal. Então já aí tudo bem. Agora o writing, que você faz a redação, aí é outro nível. Aí vale a pena mesmo. Porque primeiro, quando você faz no computador, não sei se o IELTS é assim, tá? Quem fez prova no computador, quem fez IELTS no computador, pode deixar nos comentários aí como que é. Mas o que acontece? Quando você faz a redação no computador, quando você digita uma palavra errado, ele grifa vermelho embaixo, igual no Word. Aí você clica com o botão direito, ele te dá sugestões da forma correta. E se você sabe qual que é a palavra que você quer usar, você vai selecionar a forma correta. Então aí você já anula qualquer erro de spelling, de escrever a palavra errada. Então a sua redação tem 100% de palavras certas, a não ser que você não foi lá e corrigiu, entendeu? Outra coisa, o computador ele conta as palavras automático. Então se é uma redação com 200 palavras, 150 palavras, ele já conta automático ali, conforme você vai escrevendo. Então você só faz a divisão dos parágrafos e vai escrevendo. A hora que você vê ali, você tem, acho que é 10% de margem para mais ou para menos. Então aí você já põe ali 180 ou 220 e faz a tua redação e é show, entendeu? Então isso aí pra mim foi outro nível, assim, foi disparado melhor, entendeu? Já o speaking pra mim foi muito complicado. Foi muito complicado porque o que acontece? Todas as questões você tem 30 segundos para se preparar para começar a falar. Só que os 30 segundos é basicamente o tempo que você tem para ler a pergunta. A pergunta geralmente são compridas, então o tempo de você ler a pergunta é os 30 segundos. E aí você tá com o fone de ouvido e fala, comece a falar agora. E aí ele começa a gravar o que você está falando. Então, se você quiser reler a pergunta para você entender direito, já era. Entendeu? Então tem que ler muito rápido ali, prestar muita atenção, né, no speaking. Às vezes você tá lendo a pergunta e não vem nada na cabeça daquele assunto ali. E aí teve uma pergunta, era isso. Uma pergunta que eu fiz lá que passou em branco, que eu fiquei falando, eu falei, desculpa, mas eu não sei nada sobre esse tema e tal, e falei umas coisas assim só pra encher o áudio lá, pra não deixar o áudio em branco completamente. Mas foi isso, que eles perguntaram num passado recente, o que você fez que gerou uma melhoria
ou um aumento de lucratividade na empresa que você trabalha, ou alguma coisa assim. E aí, meu, ali na hora não veio nada na cabeça, aí foi em branco mesmo. Mas incrivelmente o meu resultado foi esse aqui. E era basicamente isso aí que eu queria falar. A comparação entre o IELTS e o CELP. Eu apesar da nota ter sido melhor do CELP, essa questão do dinamismo aí, de papum, isso aí foi mais complicado. No speaking do IELTS você tem mais tempo para pensar no que você vai falar e tal, né? Às vezes você falar por 90 segundos direto, 2 minutos direto, é bastante coisa para falar, entendeu? Mas valeu. Foi interessante a experiência. Agora o resultado sai muito mais rápido. O resultado do IELTS demorou umas 2 semanas para sair. E o resultado do CELP saiu em 3, 4 dias. Eu fiz a prova no sábado, na quarta-feira eu recebi o resultado. Então foram 3 dias úteis, né, na verdade. Então é muito mais rápido o processamento. Era o que eu precisava de nota aí, tem nota sobrando aí do que eu precisava. Então basicamente é isso aí. Agora é esperar a empresa liberar. A hora que a empresa liberar, a gente dá entrada no processo de aplicação para o PR provincial, né? A gente vai aplicar pelo Provincial Nominee Program, acho que é isso que chama, que é o NBPNP. Que aí você pega você faz a aplicação na província, a província analisa todos os seus documentos, fala, ó, beleza, pode dar andamento. E aí eles vão te mandar uma carta, com essa carta você dá entrada na federal, no PR de verdade, né? E aí parece que tá demorando de 1 ano a 1 ano e meio. Então provavelmente vai ser mais uns 2 anos aí até pegar esse PR na mão, porque vai demorar um pouquinho para a empresa liberar. Depois tem o tempo de análise da província, vamos chutar aí que sejam 6 meses esse período, e mais 1 ano e meio para pegar o PR na mão mesmo, né? Mas tá bom, vamos tocando aí. Depois que você faz a aplicação do PR, você troca o visto, né? Você troca o Work Permit para um visto meio que indeterminado, vamos falar assim, que é um visto de meio campo, né? Do meio do caminho aí. Porque o meu visto hoje, ele é o visto com base na LMIA. Então se eu não tô mais na LMIA e tô com a aplicação do PR em andamento, né, eu já não tô mais na LMIA. Então aí agora já é um outro processo. Então eu troco o visto da esposa também. Não sei se troca o visto das crianças. O visto das crianças não sei se troca, mas se trocar também, aí troca de todo mundo e vida que segue. Belezuras? É isso aí, gente. Vamos seguir viagem aqui. E aquele abraço. Valeu! É aqui que a mágica acontece.